Salve, salve, galera! Aline Karina aqui. Então, o motivo desse vídeo é para trazer alguns esclarecimentos sobre a minha pré-candidatura a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, porque muitas pessoas estão me perguntando e aí eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre mim, sobre a minha jornada e tudo isso que está acontecendo. Eu acompanho o partido desde 2010, mas eu só tive o registro da minha filiação partidária em 2016. E isso é um dado, né, de como a mulher negra é tratada, e se a gente sabe sobre todos os processos de invisibilidade, de exclusão e subnotificação das nossas movimentações, imagine políticas, né? E aí, ao longo dessa jornada, só fui entender que eu sou uma mulher de esquerda quando eu entrei na universidade em 2013, e aí eu entrei, né, construindo aí programa junto com o Centro de Convivência Negra, o programa Afratitude, entendendo que todas essas políticas, né, afirmativas e todas essas políticas de permanência foi uma construção do PT, e aí eu entendi a minha importância, né, de estar dentro do Partido dos Trabalhadores, mas entendi também que essas construções, né, de raça dentro do partido, elas só foram possíveis através dos movimentos sociais negros organizados pelo MNU e pelo movimento social, né, organizado do DF, Frente de Mulheres Negras e várias outras movimentos e pessoas aí que se eu for falar, citar o nome de cada uma delas aqui, porque são muitas, né, que é preciso esse reconhecimento, mas a gente sabe que a esquerda ela só é afrocentrada. Lembrando que afrocentrar é quando a gente traz a questão de raça para o centro das discussões, então pelo movimento negro organizado. E aí, a partir disso, eu construí coletivos de mulheres negras, afromanas, aquilombamento urbano na Cilândia, o quilombo urbano, construí artigos sobre isso, né, participei de várias movimentações, né, construí parcerias com a Frente de Mulheres Negras Baobá, né, quilombo urbano, grupos e todas essas movimentações que eu venho fazendo aí de luta com o movimento negro, né, entendendo a questão de raça como uma questão central, porque eu compreendo pelos dados, pelas estatísticas e agora pelo mestrado, que a pauta de raça é uma das pautas emergenciais no Brasil e é um dos maiores problemas. Né, construir a primeira marcha de mulheres Taguatinga e Ceilândia, entendendo a importância dessa marcha vir para as periferias, né, e aí, né, junto com várias companheiras valorosas aí, em todas essas construções, e por isso que veio me movimentando e construindo. Construo o projeto de turismo de base comunitária, do turismo afroétnico como uma forma de reconhecimento e fortalecimento dos símbolos da identidade afro-brasileira, e venho me movimentando em relação a toda essa pauta de raça, entendendo que raça é o centro das discussões. E aí, entendendo da necessidade da posição política da mulher negra, para a gente mudar esse imaginário negativo que se tem sobre a mulher negra, e as estatísticas estão aí para provar que nós somos as maiores afetadas nos índices de feminicídio, desemprego, subnutrição, analfabetismo, falta de inserção, né, inclusão, né, e várias problemáticas que a gente tem. Me considero uma vencedora por estar quebrando todas essas estatísticas, mas entendendo a importância do posicionamento político como uma forma de mudança efetiva. Então, devido a isso, no dia 23 de setembro de 2021, eu fiz a minha inscrição como pré-candidata a deputada federal no site do Partido dos Trabalhadores. E nisso veio me movimentando, né? Claro que eu consegui alguns apoios, mas eu senti falta de um acolhimento efetivo, de uma orientação, de uma atividade formativa melhor sobre, né, do que é ser pré-candidata, e venho construindo da forma como eu acho que tem que ser, né? Sempre com essa falta de acolhimento, né? Mas mesmo assim, eu consegui umas cartas de apoio, né, do PT Brasília, que aprovou a minha pré-candidatura, né, assinada aqui pelo Walter Célio. Também consegui uma carta de apoio pela Secretaria de Combate ao Racismo, né, assinada aqui pelo Daniel Garcia Dias. Consegui uma carta de apoio do Setorial de Ciência e Tecnologia do PT, assinado pelo Antônio Sérgio Cangiano. Né? A Secretaria de Mulheres fez a inscrição da minha pré-candidatura. O Diretório Municipal de Brasília do PT também, né, sinalizou apoio aqui à minha pré-candidatura, e eu tenho toda essa documentação aqui. Mas o que aconteceu? No dia 3 e 4 de junho de 2022, aconteceu o Encontro Nacional de Táticas Estratégicas do PT.
E aí foi um encontro em que a gente não teve orientação de como seria a organização, quais são as normas, quem poderia participar, quais são os critérios para ser delegada. E aí foi um processo um tanto atropelado. E eu, como pauto muito a questão de raça como sendo uma questão central, e a gente vê que o partido pauta a questão de classe, né? E eu entendo a emergência da gente pautar, porque até hoje a gente ainda não constituiu os nossos partidos políticos, porque a gente sabe que a demanda do povo negro, devido ao processo de escravização, a gente ainda não chegou nas estruturas, mas aí a gente precisa desses partidos para que a gente consiga ser ouvida, mas a gente é muito silenciado e excluído desses processos, né? A gente teve aí o Encontro Nacional de Táticas em que não consegui ser delegada devido, né, às tendências a qual participei. Eu não vi ali a questão de raça sendo uma questão de debate central. E eu me movimento muito em relação à questão de raça e gênero. Então, quando eu percebo que essas questões elas não são levantadas e colocadas em pauta, eu tenho muita dificuldade de construir. Então, devido a isso, eu não consegui ter cargos de notoriedade dentro do PT, e eu sempre ficava me movimentando ali em torno da Secretaria de Mulheres e em torno da Secretaria de Combate ao Racismo. E aí a gente teve essa informação, né, porque não foi construído nada de forma coletiva, de quem não fosse delegada dentro do encontro não poderia fazer nem a defesa da sua pré-candidatura. Então achei isso uma falta de respeito, me neguei aí, porque como diz Nina Simone, quando o amor não está sendo colocado à prova ali, o respeito, né, a gente se retira da mesa. E aí, por uma questão assim de respeito à minha existência, eu preferi não ir, porque eu achei um desrespeito, porque enquanto uma mulher negra me dispondo ali para colocar o meu nome, e a gente sabe que até hoje o Distrito Federal nunca não elegeu essa mulher negra que paute essa questão de raça e coloca essas questões, né, como prioridade, o tanto que é problemática essa construção. E aí, dentro de um partido que a gente sabe da luta histórica desse partido em relação à luta, né, contra o racismo, e a gente por isso que eu venho me colocando e acreditando nessa questão do PT, a gente ser desrespeitada novamente devido a essas questões. Então, o racismo institucional ele foi uma ferramenta condutora ao longo desse processo, né? Então, devido a isso, eu construí um recurso, né, à comissão executiva do PT, reivindicando a paridade étnico-racial e geracional em todas as instâncias do partido e principalmente na nominata de federal e a distrital. Eu sendo a única mulher negra na chapa federal, mesmo com o coletivo de mulheres negras, não foi colocado em questão isso, né? E aí eu identifiquei que a grande maioria das candidaturas que não foram selecionadas foram de mulheres negras, de pessoas negras e comunidade LGBTQIA+, né? E aí, inclusive eu anexei aqui, ó, o convite do encontro de táticas, né? Que quem não fosse delegado ia ser só observador do encontro, não poderia nem fazer, né, a defesa da sua pré-candidatura. E aí, no dia 27 de junho de 2022, a gente teve essa resposta aqui do recurso em relação à nossa reivindicação, né? E aí, a comissão executiva, ele fala que tem uma luta histórica que compreende que o movimento de mulheres negras tem reeducando o feminismo e a esquerda afirmar a interseção de classe, raça e gênero, né? E fala sobre a importância, aí fala que o PT nos movimentos sociais e nos espaços institucionais tem se movimentado, né, em combater intransigentemente a cultura racista, mas assim, a gente construiu um documento cobrando paridade de gênero e raça. Esse documento não foi assinado por muitas pessoas, inclusive a Secretaria de Combate ao Racismo não assinou esse primeiro documento que a gente fez. E aí me preocupa muito, né, quais são essas ações e quais são esse direcionamento antirracista que o partido vem fazendo, que historicamente várias mulheres não foram respeitadas. É só a gente conversar com várias mulheres dentro do movimento, né? Eu não vou citar o nome delas, porque às vezes elas não querem que seja citada, mas se puder fazer uma pesquisa, e a gente vai ver que várias mulheres do movimento negro, inclusive se desfiliaram do partido e estão construindo a sua jornada política em outros partidos por esse desrespeito. Então, em 2018, eu vi esse desrespeito, muitas mulheres negras sendo candidaturas laranja e a gente sendo sempre massa de manobra nesse processo. E aí a gente vê a mesma postura do partido sendo repetida aqui nesse recurso. Porque quando eles falam que a gente não tem viabilidade de almejar
uma pré-candidatura a deputada federal, isso significa um outro elemento do racismo institucional, né? Que tipo de critérios são esses para se tornar, para ter uma viabilidade? A gente sabe, né, que tem algumas candidaturas que têm certas dificuldades, mas quando a gente vê toda uma candidatura preparada, né, uma mulher negra que tem capacidade para isso, uma grande movimentação política, social, e aí eu não tenho nem o direito de fazer a defesa da minha pré-candidatura, isso é um tanto problemático, né? E aí, novamente, a gente vê que, né, ele fala que desse modo a executiva, que estava formada de 300 delegados no dia do encontro, as pessoas que estavam ali, né, e eu vi pelas as pessoas que estiveram no encontro, né, sabem que não teve essa quantidade de delegados ali para julgar quem deveria entrar, o que foi percebido, né, através disso, que os nomes eles já foram selecionados pela cúpula do partido, e aí a partir disso só fizeram um encontro para tipo legitimar esses nomes sem a gente fazer a nossa defesa. E por fim, né, o partido ele convida que a gente construa um coletivo de mulheres negras ou um comitê popular de luta de mulheres negras, né? Novamente, né, a branquitude racista do partido definindo ali quais são os rumos que a gente tem que se orientar, né? Então, ou seja, enquanto uma mulher negra, né, colocar a sua candidatura, isso incomoda. E isso me entristece muito, porque a gente está sendo bastante desrespeitada e violentada nesse processo quando a gente coloca essas questões. E aí eles não conseguem, eu não sei se é uma falta de caráter ou a disputa política pelo poder cega tanto essas pessoas que eles não conseguem ver o racismo sendo um dos maiores problemas e principalmente a participação das mulheres negras na política. Porque quando a gente vê que até hoje o Distrito Federal nunca conseguiu eleger essa mulher negra que paute essas questões, há uma grande problemática. E quando a gente tem, né, todas as estatísticas aí ligadas à violência, ao subdesemprego, à subnutrição, né, o analfabetismo, né, tocando as mulheres negras, e a gente não ter esse respeito quando a gente se coloca, se dispõe a vir como pré-candidata, e aí isso me deixa muito assustada, né? Devido à luta histórica do partido e pelo desrespeito sobre as nossas pautas, né? Então, eu só quero que o Partido dos Trabalhadores saiba que não são vocês que vão definir qual é o meu lugar, né? Eu sei da minha história, eu sei da minha jornada, e nisso eu fico muito reflexiva aqui de entender qual é o lugar da mulher negra. Eu não sou massa de manobra do Partido dos Trabalhadores. Eu sei da minha história, eu sei da minha jornada, e o lugar que eu quero estar é o lugar onde que eu almejo e preciso estar e que serei reconhecida por isso. Não é vocês que vão definir qual é o meu lugar. Entende? Então, a partir disso, eu convido as mulheres negras para que a gente se una nessa luta, para que a gente se organize melhor, para que a gente consiga estabelecer nossas estruturas de reconhecimento, de respeito e não a violência política de mulheres negras. Já basta a sociedade em que nos violenta, nos oprime. Então, se a gente está dentro de um partido, a gente minimamente tem que ser respeitada e ouvida e não ser massa de manobra. A luta continua. Salve, salve, mulheres negras!